Você sabia que o seu cérebro pode estar danificado por tanto reclamar da vida? É disso que eu queria falar um pouquinho com vocês agora. Por que a gente reclama tanto? Pesquisas mostram que, em média, nós reclamamos uma vez a cada minuto. De pessoas, de situações, do dia, da chuva, do sol, do tempo, da pessoa que não foi. Então, na verdade, nós estamos nos tornando reclamadores crônicos. Mas isso há algumas razões, tanto porque a gente começa a reclamar, e também porque a gente se torna um reclamador crônico. A gente começa a reclamar porque a gente aprende em algum momento que aquilo nos dá prazer. A reclamação, como qualquer outro comportamento, comer, beber, se divertir, ir ao cinema. Quando o cérebro entende num primeiro momento que você reclamou de algo ou de alguém, principalmente de alguém, né? E teve prazer, ali começou um problema no seu cérebro. Porque o seu cérebro não sabe o que é bom e o que é ruim. Ele só entende o que é prazer e desprazer. Se algo que não é tão bom gerou prazer, pra ele tá legal. Porque ele tá em busca de prazer. Ele não tá preocupado com a consequência do seu comportamento. Quer um exemplo do comer? Se o seu ato de comer vai te gerar ganho de peso, o teu cérebro não tá preocupado nesse primeiro momento. Ele quer o prazer. Então veja bem que as consequências dos comportamentos não é necessariamente uma grande preocupação do sistema de prazer do nosso cérebro. Porque nesse momento ele está querendo o prazer. É uma outra área do cérebro que vai preocupar com as consequências do meu comportamento, que é a área racional. Inclusive é ela que vai inibir ou não o comportamento do prazer determinado pela minha área do prazer. E onde é que entra a reclamação nisso, doutor Pablo? Um dia você reclamou do teu chefe. E aí você teve um prazer enorme com a tua colega de trabalho. Você inundou o teu cérebro de dopamina. E isso, teu cérebro vai querer mais. Porque ele aprendeu que aquele ato, que aquele comportamento te fez ter prazer. E aí quando você reclama de novo do teu chefe, o prazer é maior ainda. E aí você passa a condicionar a reclamação com prazer. Com o tempo, olha só que interessante, e aqui está a questão neurológica do início do vídeo. Com o tempo, à medida que você vai reclamando e tendo prazer, o seu cérebro vai desenvolvendo caminhos mais fáceis para isso. Isso é o processo de automatização do comportamento. Quando o cérebro vai meio que consolidando, ou melhor, fortalecendo as conexões responsáveis por aquele comportamento. Eu estou ensinando para vocês como é que se forma um hábito. Um hábito nada mais é do que, primeiramente, um comportamento consciente que se tornou automatizado. Porque o cérebro automatizou isso. Reclamação, prazer. Reclamação, prazer. Reclamação, prazer. Reclamação, prazer. Chega um dia que você nem está vendo do que você está reclamando. E você se tornou um reclamador crônico. Porque isso se tornou um hábito. Isso se tornou um comportamento automatizado. Mas, doutor Pablo, qual que é o problema de eu ser um reclamador? Para com isso, deixa o povo reclamar. Deixa o povo falar mal dos outros, se isso dá prazer pra pessoa. Eu tenho uma notícia pra você. Pesquisadores de Stanford, quando analisaram o cérebro de pessoas que reclamam muito, das que não reclamam muito, perceberam que tem alteração no cérebro, meu querido. O hipocampo, as áreas relacionadas a processamento de informações, a desempenho intelectual, são menores. Há uma alteração estrutural neurológica dos reclamadores crônicos. Essa é a notícia que eu tenho que te dar. Porque a vida é de cada um, você reclama de quem você quiser, mas me preocupo com o cérebro das pessoas. Me preocupo com o bem-estar das pessoas. E vem cá, né? Reclamar não diz respeito só a você. Tem vítimas dos reclamadores, não é verdade? Tem situações muito sofridas por pessoas que reclamam cronicamente. Então reclamar faz mal a você e faz mal às pessoas que estão sendo vítimas dos reclamadores. Fora situações. Reclamar da vida, reclamar da condição financeira, reclamar da casa, reclamar do carro, reclamar do ônibus, reclamar da bicicleta. Veja que uma vez que você desenvolve esse comportamento automatizado, ele vai se espalhar pelas áreas da sua vida. E aí, de repente, nada tá legal. Você se tornou um reclamador de tudo. Te pergunto, é indiferente então ser um reclamador ou não? Você acha que a qualidade emocional de uma pessoa que tem essa visão de reclamar das coisas é legal? Você acha que essa pessoa tem um nível de felicidade interessante? Se a gente botasse uma escala de 0 a 10 de felicidade, do que aquelas pessoas mais otimistas, do que aquelas pessoas que tentam ver o lado bom das coisas? Não estou falando de otimismo tóxico, não. Que estão aquelas pessoas que negam as coisas ruins. Estou falando das pessoas que buscam entender as outras pessoas, que buscam ver o lado positivo das questões. Obviamente que eles têm um lado crítico deles. Então,
Os reclamadores crônicos desenvolvem isso como um hábito, se tornam escravos disso, porque virou prazer. Reclamar virou prazer. Como é que nós vamos fazer, doutor Pablo? Entendi tudo. Agora eu tô lascado. Sabe esse estudo aí que você falou que você reclama uma vez por minuto? Eu acho que o meu dá umas 10 vezes por minuto. Porque eu reclamo de tudo. Então vamos lá, eu vou te ensinar. Como é que se muda um hábito? Desenvolvendo outro hábito. Não há vácuo mental. Não há espaço sem nada na mente. Não tem como você tirar um hábito e aquilo não ter nada ali dentro. Porque hábito é um comportamento automatizado e você tem que colocar uma outra crença, você tem que colocar outro pensamento no lugar daquele hábito, até que se desenvolva um outro automatismo e você se livrou desse hábito. Isso serve para parar de fumar, isso serve para parar de comer açúcar, isso serve para tudo. Então você tem como trocar esse hábito da reclamação por um outro hábito. O momento de transição é um momento de maior esforço, porque vai exigir de você um olhar mais atento àquilo que você está fazendo. Vai exigir de você um aumento do senso crítico da coisa, até você desenvolver um outro hábito. Eu dou um exemplo, estava conversando aqui com os meninos nos bastidores e o Gabriel me falou o seguinte: Pablo, teve um vídeo que eu estava assistindo de uma pessoa que eu achei super interessante como ele começou a trocar o hábito. E eu acho que pode ser pro reclamar. Toda vez que ele reclamava, ele tinha uma pulseira de borracha num braço, e toda vez que ele reclamava, eu falei, puta, reclamei. Aí ele pegava aquela pulseira e ele tinha que tirar e colocar no outro braço. E de repente ele fazia isso 300 vezes no dia. Ele estava reclamando 300 vezes no dia. E a partir do momento então que ele começou a perceber o tanto que ele reclamava, aquilo foi caindo para 290, aquilo foi caindo para 180. Então ele foi se tornando menos reclamador. Essa técnica é simplesmente para você visualizar o tamanho do seu hábito. E ali você vai se assustar. Meu Deus do céu, eu não sabia que eu reclamava tanto. Vamos para uma segunda etapa, que aí é você desenvolver um outro pensamento para substituir o anterior. Vamos lá? Simples. Todas as vezes em que você reclamar de alguém, você tem que lembrar. E aí você vai ter que pensar uma coisa boa de alguma coisa. Você vai ter que elogiar alguém. Não precisa ser seu inimigo, não. Elogia seu pai, sua mãe, seu filho. O que eu quero com isso? Que você comece a desenvolver o hábito de ver coisas boas nas pessoas e nas situações. Toda vez que você reclamar do seu carro, elogie alguma coisa dele. Porque nada é 100% ruim, nada é 100% bom. Vocês entenderam isso que eu falei? Até essa pessoa que você está reclamando tem alguma coisa boa ali? Tem! Porque não existe essa dicotomia nessa existência. Nada é 100% ruim, nada é 100% bom. Todas as vezes em que der a vontade de reclamar, ou todas as vezes em que saiu a reclamação, você nesse momento tem que ativar o seu senso crítico e falar, caramba, é verdade, deixa eu pensar aqui. Ai, o meu filho é tão lindo. Pronto. Aí foi. Aí de repente você quis reclamar da sua casa. Não, mas deixa eu agradecer porque eu tenho um lar. Aí você quis reclamar do seu marido. Ah, mas afinal de contas, ele me ajuda tanto. Então veja bem que toda reclamação, se você conectar com alguma coisa positiva na sua vida, isso aqui vai equalizando e daqui a pouco você se tornou uma pessoa mais equilibrada. Ninguém tá falando aqui para não reclamar de nada na vida. Não. Só tô falando aqui que essa reclamação crônica faz mal a você e às pessoas. Vamos, às vezes, reclamar das coisas? Sim, isso é saudável? É. Mas isso tem que acontecer de uma forma equilibrada, isso tem que acontecer de uma forma ponderada. Você tem que equilibrar os pratos da balança entre a negatividade e a positividade, entre o reclamar e o elogiar. E aí eu quero terminar esse vídeo falando uma coisa muito interessante. Pessoas de sucesso desenvolvem uma habilidade social muito interessante, que é o elogio. Aqui não estou falando de falsidade. Eu não estou falando de algo premeditado para você alcançar um resultado. As pessoas de sucesso, naturalmente, eles são naturais de perceber o lado bom das pessoas e das coisas. Então são pessoas que valorizam o seu lado positivo. E isso é tão bom, não é? Quando eu olho para você e falo, poxa, você é uma pessoa tão sensacional. Você tem os seus defeitos, mas eu valorizo a sua parte boa. Isso é saudável. Isso está relacionado a sucesso. Isso está relacionado à qualidade de vida. Isso está relacionado à sua qualidade emocional, na medida em que você equilibrar, equalizar esses pratos da sua balança. Gostou desse vídeo? Dá um like aqui. Se ainda não me segue, se inscreva no meu canal. Vai ser um prazer te ter por aqui. Um grande abraço.